Olá, sejam todos muito bem-vindos ao programa Seu Direito em Pauta. O programa Seu Direito em Pauta tem como objetivo levar até você, espectador, discussões de temas do direito no dia a dia. Aqui vamos conhecer um pouco de como o direito pode e deve ajudar você a exercer a sua cidadania. Recebemos em nosso programa hoje Arnaldo Kerkhoff. Ele é CTO e sócio da Tributo Justo, uma startup responsável por recuperação de créditos fiscais. O Arnaldo, ele é analista e desenvolvedor de softwares, idealizador do sistema exclusivo de automação de dados tributários que é usado pela empresa para levantar créditos passíveis de recuperação. Arnaldo, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu gostaria das suas considerações iniciais, a sua saudação aí ao nosso público. Eu que agradeço, o convite do meu amigo Anderson aqui, para a gente poder falar um pouco mais sobre, o direito, que os empresários, e o direito do cidadão com relação a créditos parados, hoje, que podem ajudar no fluxo de caixa de uma empresa. Créditos esses indevidamente pagos, mas que por meio de compensação, restituição e ressarcimento podem ser devolvidos ao caixa da própria empresa. Muito obrigado, Arnaldo. A gente com certeza vai ter uma aula aqui sobre recuperação de crédito. E você, empresário, que constituiu um CNPJ, que regularizou sua empresa, gerou empregos, que paga os seus tributos, seus impostos aos órgãos dos governos, inclusive ao próprio governo, seja ele municipal, estadual, federal, você pode ter créditos tributários aí. E para isso você precisa de ter uma assessoria e uma consultoria de uma empresa especializada na recuperação de crédito fiscal. Aqui, para a gente dar início ao nosso bate-papo aqui com Arnaldo Kerkhoff, eu gostaria de saber, Arnaldo, para quem nos assiste, o que é tributo e o que é imposto. Porque às vezes o público em geral, o cidadão, ele não tem esse entendimento. E às vezes o empresário está aí pagando guias e ele não sabe o que é imposto, o que é tributo. Você pode falar para a gente um pouquinho sobre isso, Arnaldo? Vamos lá. Sempre essa dúvida, com relação ao tributo e ao imposto. Até porque a primeira pergunta que se faz, quem abre um CNPJ, começa aí, o seu negócio, a primeira pergunta que se faz é por que eu tenho que pagar e por que eu tenho que recolher impostos. O governo, ele criou uma sistemática de que os empresários e as empresas ajudariam na contribuição social, do Estado, para que essa seja destinada, à manutenção da cultura e à parte social, Então, tendo isso, a gente começa a perceber a importância, ao mesmo passo que você se pergunta o porquê, mas a importância desses impostos, desses tributos. O tributo, na verdade, é uma obrigação mesmo, é uma obrigação criada por lei para ajudar na manutenção desses serviços, Certo. Já o imposto é uma obrigação imposta para pagar os custos, criados ou os custos do governo, fazer essa manutenção desses custos. Seria mais ou menos essa diferença. A gente ainda quebra um pouco ali, a questão dos impostos entre taxas e tudo mais, mas é bem mais simples assim, essa é a diferença. Perfeito. E olha para você ver, como o Arnaldo bem colocou para a gente aqui. Até na Bíblia, Jesus disse, paga imposto, imposto, tributo, tributo. Então já existem essas duas denominações aí desde lá dos tempos de Jesus aí. Muito bem. Arnaldo, eu queria saber de você que para que o empresário que nos assiste aí, ele saiba que como ele deve fazer para poder buscar uma assessoria de recuperação de crédito, como que ele vai se dar, quais são as formas de recuperação de crédito fiscal que ele pode ter aí numa assessoria como a Tributo Justo? Qual é as formas de recuperação, Então, o empresário se pergunta, dependendo do contexto, a gente percebeu que, até pegando aí esse contexto da pandemia, muitos empresários se encontraram numa situação já, não uma empresa muito recente aberta, mas empresários já com empresa aí 5, 10 anos, encontram-se num momento crítico, onde tem que decidir reduzir meu fluxo de caixa, reduzir minha folha de pagamento. E como que eu vou fazer isso? Ou, pelo contrário, o empresário falou assim, eu consigo ter algum crédito de alguma forma. Aí surge também a parte de recuperação e a parte de uma forma de fazer como que é a forma de fazer a recuperação. Então a gente tem hoje
né, a compensação por si só, a gente tem ressarcimento e a gente também tem a restituição desses tributos aí. Esses que são créditos, né, e que surgem dos próprios pagamentos feitos pelo empresário num momento anterior, que ele estava bem, o fluxo de caixa estava ok, e agora esses mesmos pagamentos feitos podem acabar sendo analisados e perceber se ali valores que podem ser tomados como crédito. Ah, perfeito. E fala um pouco para nós aí, Arnaldo, como que é feita a compensação? Como que isso é feito? A compensação, ela é feita é, é, tendo uma origem de um crédito levantado de um período específico, né? A gente vai ter lá um período do passado a qual você pagou uma guia, né? Tem que haver um pagamento de guia, uma guia paga para isso. Você utiliza no momento presente para fazer uma compensação de um crédito que você tem que foi pago indevidamente, né, nessa guia. Né? Voltando então no passado, você foi observado até por lei, por jurisprudência, que você tem esse direito, né? E esse direito te dá agora crédito, né, mas que tem que ser cruzado com um débito, né? Então somente a crédito sem essa origem. Então essa compensação vai ser feita mensalmente, acompanhando as datas dessas guias que são vincendas, essas datas da empresa, né? A contabilidade tem todo esse acesso para poder fazer essa compensação, né? Ah, perfeito. E da mesma forma, como você disse anteriormente, a gente tem a compensação, a restituição e o ressarcimento. E no caso, como que é feita a restituição? A restituição para um período de 6 meses, o crédito é depositado diretamente na conta do cliente. Ah, é? Não Isso é já cai direto na conta do direto na cliente? conta do cliente, já. Ah, perfeito. E outra pergunta que eu queria saber de você, além desses 3 meios aí, a gente tem também o ressarcimento, né? Porque você falou da compensação, da restituição e do ressarcimento. O que seria, como que é feito o ressarcimento? O ressarcimento, ele é quase que a restituição, só que o que muda na restituição, você tem ali o ICMS e os insumos. Já no ressarcimento, só a partir dos insumos Ah, que você vai fazer essa perfeito. recuperação. Uma questão que às vezes quem está nos assistindo, o empresário que nos assiste aí, ele deve perguntar, mas eu vou ter que contratar um advogado para poder ajuizar uma ação? Ou como que se dá, como que é feito isso? É judicial ou é via administrativa, extrajudicial? Como se dá isso, Arnaldo? Existem as duas formas de fazer a recuperação de créditos tributários, né? Sendo ela judicial ou administrativo. A maneira mais simples, mais rápida de fazer é via administrativa, a qual a gente tem um ambiente da própria Receita Federal que nos habilita a fazer esse processo administrativo. Já o procedimento judicial, a gente também pode estar fazendo, só que tem um período, né, um pouco mais longo para fazer essa recuperação. E tem que, além disso, além de habilitar também os créditos, a quais a gente tem que habilitar esses créditos para poder fazer a recuperação judicial. Arnaldo, você falou aí, né, sobre existem as duas vias, né, de assessoria, né, seja ela a judicial ou ela extrajudicial, que é por via administrativa. Para quem nos assiste, o empresário, qual que é a segurança jurídica que ele tem em contratar uma empresa para uma assessoria via administrativa? Primeiramente, para fazer essa assessoria, deve estar obrigatoriamente baseado em julgamentos por STF, por CARF e STJ também, né? Ah, ok. Então, existem decisões, então, ou seja, não é nada inventado, né? Ou seja, decisões já consolidadas aí pelos tribunais superiores, né? Decisões repetitivas, né? E então, baseado nisso, a gente, além do contrato próprio, que a gente garante essa segurança, tem essa garantia por cláusula contratual aí no período que é feito a apuração. Perfeito. E também a gente vê que há também uma assessoria também após isso, né? Durante o prazo de 5 anos aí, que é o prazo que Exatamente. a lei determina de prescrição de créditos, né? De cobranças, essas coisas, né? Sim, porque o procedimento, né, ele sendo administrativo e até pela agilidade do procedimento, ele acaba, às vezes, terminando em menos tempo do que o respaldo jurídico que vai ter esse processo, esse procedimento. Então, a gente tem sim toda a consultoria e toda essa segurança aí. Ah, perfeito. Olha, pessoal, e esse primeiro bloco, vocês viram quanta informação importante nós tivemos. Você, empresário, você que nos assiste, não deixe de assistir esse programa e compartilhar com seus grupos, com outros empresários aí,
de quão importante é você saber que tem direitos, né? E agora a gente vai para um rápido intervalo. Fique agora com um dos nossos apoiadores, não sai daí, já já voltamos. Seu Direito em Pauta. Patrocínio SAUC, Serviços e Soluções de TI. Estamos de volta com o programa Seu Direito em Pauta. Nesse segundo bloco, a gente vai ver muito mais informação sobre recuperação de crédito com Arnaldo Kerkhoff. Arnaldo, nós vimos no primeiro bloco toda a parte que você explicou de recuperação, os tipos de recuperações de crédito. Agora, para o empresário que nos assiste aí, como que ele deve fazer para que essa assessoria venha estudar a viabilidade inicial dessa recuperação de crédito? Como que ele deve fazer isso? Inicialmente não é feito não há nenhum custo para esse procedimento, até porque a partir de documentações disponibilizadas pela própria contabilidade da empresa, a gente vai efetuar a cobrança somente pós-êxito. Ah, perfeito, Arnaldo. E qualquer empresa de qualquer tamanho, ela pode fazer esse estudo, ou seja, pleitear essa recuperação de crédito? A depender do regime tributário, o que a gente mais trabalha é o regime do lucro presumido do lucro real, né? Há algumas situações também para o simples, que seriam do anexo 4, né? Como alguns prestadores de serviço, né? Construção, escritórios, é nesse caso para o simples, mas né, o foco é o presumido e o lucro real. Ah, perfeito. Eu gostaria, Arnaldo, que você frisasse para a gente, porque tem muito empresário, pequeno empresário, né, que às vezes tem empresários da tributação simples aí, que está nos assistindo. Poderia repetir para a gente quais são os tipos de empresa aí, né, qual o regime que eles estão enquadrados, que eles podem fazer essa solicitação à assessoria? Empresas do Simples enquadradas no anexo 4, elas podem estar fazendo essa solicitação e fazendo levantamento de crédito também, por conta do INSS patronal. Já do lucro presumido real, né, a gente tem outras opções, não somente o INSS patronal também. Perfeito. Olha, pessoal, que informação importante. Às vezes você está passando dificuldade para poder pagar os seus impostos, os tributos, e olha, você pode ter crédito aí. Não esqueça, assista esse programa do início ao fim, que muita coisa você vai extrair de bom. E olha, procure uma assessoria que seja competente, tá ok? Outra pergunta, Arnaldo, que eu queria saber de você, é possível o empresário, né, compensar os créditos com débitos já inscritos em dívida ativa ou englobados em parcelamento? Porque às vezes tem empresários que estão nos assistindo que estão com dívida ativa ou estão com parcelas aí de tributos aí. Ele pode também pleitear isso? São duas situações. Os que estão em dívida ativa, né, a gente não vai conseguir fazer esse procedimento por conta do cruzamento de débito e crédito, né? Não foi pago, né? Não foi pago. Uhum. Já no parcelamento, a gente tem que aguardar o prazo, né, o fim desse prazo para poder quitação, né? De quitação para poder fazer esse procedimento. E mesmo ele guardando esse prazo de quitação, ele tem que ficar atento também àquela prescrição que a lei determina de 5 anos. 5 anos, né? Exatamente. 5 anos. Tem que aguardar esse prazo aí. Ah, perfeito, Arnaldo. Olha só, pessoal, se você tem dívida ativa, né, não tem direito a essa compensação, porque não foi pago, mas se você está em processo de parcelamento de dívida, é importante ficar atento, porque aí, após a quitação desse parcelamento, você pode pleitear uma revisão de créditos fiscais aí, mas respeitando o prazo quinquenal aí, tá certo? Então, Arnaldo, a gente falando aí sobre as empresas que estão com dívida ativa, né, e o parcelamento, no caso, dívida ativa, ela não tem como, né, porque não foi pago. Sim. E em parcelamento tem que respeitar aquele pagamento para se pleitear, né? E aí, quais são os requisitos, né, para que o empresário ele possa pedir a compensação, tá, de INSS ou pedir uma restituição? Basta atender 2 requisitos, né, para o caso da compensação. Uma lei autorizativa, né, e existência de crédito e débito. Ah, perfeito. Olha só, percebem, gente, que uma assessoria via administrativa é importante, porque vocês perceberam aqui que nós falamos, todos os julgados são baseados em decisões já vinculantes do Supremo Tribunal Federal, do Superior Tribunal de Justiça, do CARF, ou seja, algo que já é vinculante, já é determinado por lei, e que muitos empresários não têm esse conhecimento. E aí
buscando uma assessoria expert que saiba trazer para você informação clara, uma informação precisa, que te dê assessoria, consultoria, é importante. E aí vocês viram que os requisitos são uma lei e que tenha crédito e débito, tá? Arnaldo, agora a gente vai para um rápido intervalo e não saia daí. Fique com os nossos apoiadores e a gente volta já já. Seu Direito em Pauta. Patrocínio SAUC. Serviços e soluções de TI. Estamos de volta com o programa Seu Direito em Pauta. Nós vimos no primeiro bloco e no segundo bloco muita informação para você empresário, para você que está passando dificuldades aí, ou tem uma carga tributária muito grande e você não sabe por onde começar. Será que eu tenho crédito? Como é que está a minha situação? Procure uma empresa, uma assessoria especializada para te dar toda a direção de como você pode recuperar seus créditos fiscais. A gente está aqui com o Arnaldo Kerkhoff, que está nos dando uma aula aqui de como uma empresa, e a gente sabe que em tempos difíceis, né, pós-pandemia, muito empresário está com a corda no pescoço, talvez tenha crédito aí para poder desafogar, né? Um bom dinheiro aí para ser recuperado. E a gente sabe também, Arnaldo, que uma assessoria como a de vocês aí, várias empresas, você já tem recuperado créditos, né? Só para ter uma ideia aí, porque às vezes quem está nos assistindo fica assim, mas como que é isso? É inovador? Porque está acostumado muitas das vezes via judicial, algo muito demorado. Pela assessoria via administrativa é muito mais rápido. Qual que seria mais ou menos assim as cifras de já recuperação de créditos que vocês já levantaram até hoje? Então, primeiramente, começou-se esse procedimento via judicial, né? Se conhecia muito a via judicial para a recuperação de créditos tributários. Mas com o passar do tempo, o próprio advogado, né, o operador da justiça, né, principalmente no âmbito tributário, ele percebeu-se essa facilidade que a própria Receita Federal nos possibilitou, que é o ambiente deles em fazer administrativo. Logo, percebeu também a agilidade nesse procedimento, né? Hoje, a Tributo Justo, ela já recuperou mais de 4 bilhões em créditos tributários, né? E com uma gama de empresas na sua carteira. Olha só, pessoal, mais de 4 bilhões, né, de recuperação de crédito. Você que está nos assistindo aí pode estar aumentando essas cifras, porque é uma empresa que já tem uma expertise e grandes empresas, depois vocês vão ver aí aqui no nosso site, no nosso programa, vai estar o link do site deles aí, para você, o endereço, né, para vocês verem lá, grandes empresas do mercado que já passaram pela Tributo Justo. Arnaldo, uma coisa que às vezes o nosso espectador, ele fica se perguntando, mas quais são os benefícios que eu vou ter, né, em fazer uma revisão fiscal? Como se fosse chover no molhado, a gente está falando de recuperar crédito, mas quais seriam os benefícios, né? Porque às vezes o cara pensa assim, tá, eu vou gastar, mas é no êxito, mas quais são os benefícios que ele vai ter? O benefício principal da recuperação de crédito é ajudar na questão do fluxo de caixa, né? Olha só, fluxo de caixa, você está apertado, mas pode ter dinheiro aí para desafogar o seu negócio. Exatamente, Anderson, como você disse. As empresas, né, principalmente as que passaram aí por uma pandemia e sentiram na pele o que é ter que tomar uma decisão e reduzir, a gente teve essa experiência, e essa experiência posso te dizer que a gente ajudou muitas empresas a organizar seu fluxo de caixa e até o benefício também para aquelas que não precisaram não houveram cortes, mas utilizaram esse dinheiro para investimento. Isso é um dos pontos como benefício da recuperação de crédito. Utilizar o valor recuperado e investir mais no seu negócio. E olha, a gente conversando aqui com o Arnaldo, esse bate-papo bem bacana aqui, a gente percebe que esse trabalho dessa assessoria jurídica, ele tem um cunho social muito grande. Se você parar para ver o que o Arnaldo acabou de dizer para nós. Você, empresário, que está aí, né, passando por situações difíceis, você recuperando créditos, você vai investir em equipamento, em tecnologia, geração de emprego. Olha só como que esse trabalho, que é feito pela Tributo Justo, pode ajudar muito a sua empresa a gerar empregos. Arnaldo, diga para nós aí também, saindo um pouco assim, às vezes me saltam uns insights assim, eu sei que você é CTO, desenvolvedor de softwares, e você acabou de dizer que
com a modernização, né, das secretarias das fazendas, seja ela federal, estadual, municipal, e isso tem melhorado muito. Na sua expertise aí, isso facilitou muito também para ver essa comunicação entre a Tributo Justo com esses órgãos, né, para poder fazer esse trabalho. Fala um pouco para a gente aí como que é feito, que desenvolveu esse software de vocês, porque isso é uma inteligência artificial que vocês criaram, não é isso, Arnaldo? Sim, é baseado em algoritmos, né, e toda a inteligência artificial desses algoritmos, a gente conseguiu perceber com a documentação necessária os créditos, né, e a partir de arquivos que os próprios contadores lançam, né, nesse período, né, com a empresa. O software verifica esse crédito e a gente no ambiente, juntamente com a Receita Federal, a gente consegue apontar esses valores aí a recuperar. Olha só, pessoal, o Arnaldo, ele é desenvolvedor, né, na área de software. Eles criaram uma inteligência artificial, que é um algoritmo, um programa, e a assertividade é muito grande, ou seja, a gente nunca deve dizer do direito que é causa ganha, mas a probabilidade de você ter êxito é muito maior, baseado naquilo que você apresentar, os dados que você apresentar para a empresa e ela fazer todo esse estudo, né, de viabilidade de recuperação, né, Arnaldo? Sim, sempre há dúvida, né, a pequena, a média, grande empresa, será que realmente eu tenho algo a recuperar? Tenho crédito? Né, como você tinha dito anteriormente, eu friso a questão da importância, às vezes, do investimento, né, que a empresa precisa fazer no momento ali para crescer muito mais. Então, a gente utiliza dessa tecnologia de maneira que a agilidade também para encontrar esses créditos, esse valor que vai ser investido na empresa utilizando a plataforma e tecnologia. Olha só, gente, a gente percebe que o empresário que não tem informação, que o nosso lema do nosso programa é cidadão bem informado, seus direitos preservados, e percebe que o nosso intuito aqui é de levar informação, é de dar você, cidadão, respaldo para você exigir os seus direitos. E aqui a gente está vendo uma prova de que uma empresa daqui de Curitiba, uma startup, desenvolveu um sistema através de né, se você vê o histórico da empresa, ela tem todo o seu background aí de advogados, contadores, tributaristas, pessoas que estão ali dando todo o suporte, mas o principal, eles têm uma ferramenta tecnológica que permite fazer com que eles façam a conexão com esses órgãos e daí apurar com maior assertividade os seus créditos. Arnaldo, a gente percebe também que às vezes o nosso espectador, ele deve estar se perguntando assim, tá, mas como que eu faço para diferenciar uma empresa? A gente acabou de dizer aqui, né, a tecnologia que vocês desenvolveram, eu escolhi uma empresa de assessoria de recuperação de crédito no mercado, porque podem existir outras, né? Mas o que eu posso ter de diferencial, no caso do Tributo Justo, para oferecer para os empresários? A tecnologia em si mesmo é o diferencial, mas o que muda de uma outra empresa que também utiliza tecnologia? A gente percebe pela experiência de já empresários que migraram esse procedimento ou vieram a nos contactar para uma agilidade maior. Muitas empresas do mesmo ramo acabam demorando às vezes até 3 meses para devolver esse valor de crédito a recuperar. O que a Tributo Justo faz e diferencial é isso entregar em até 48 horas. Olha só, pessoal, até 48 horas. Percebam bem, é a tecnologia levando até você, né, facilidades. Mas, acima de tudo, percebam que a clareza, a informação de que a gente está tendo hoje aqui, de algo que você, empresário, talvez não sabia e hoje está sabendo, né? Arnaldo, você também estava falando para a gente aqui nos bastidores, a gente conversando aqui, a Tributo Justo também ela tem um outro braço, que é a parte da atendimento aos órgãos públicos. Fala um pouco para a gente aí também desse braço da Tributo Justo. A Tributo Justo, ela atende de forma mais específica os entes privados, né? Uhum. Então, é até por conta da sua consultoria que ela presta. Perfeito. Já, né, as empresas públicas, elas necessitam mais uma plataforma que as auxilie nisso, né? Por meio de licitação, a gente consegue fazer esse trabalho aí, dessa plataforma entregando, né, essa agilidade tecnológica também. Perfeito. E no caso dos órgãos públicos aí, né, dos entes públicos aí, o que eles podem ter em termos de crédito fiscal? Eles teriam crédito fiscal em que, por exemplo, Arnaldo? O produto que a Calcula Tributos, que é o braço da Tributo Justo e atende os entes públicos, seria o próprio INSS. Ah, eu sei. No caso aí, é o INSS patronal, né? INSS Pra eles patronal. aí. Perfeito.
Arnaldo, fala um pouco agora de você, né? Para a gente poder, nós estamos aí terminando o nosso bloco aí, fala um pouco aí da sua trajetória aí para estar hoje despontando aí na recuperação de créditos aí. Fala um pouco para a gente aí. A minha história é na área de tecnologia, ela vem realmente pela bagagem, né? Eu tenho uma formação na Faculdade Positivo, como analista de sistemas, hoje empresário, diretor também, e só que esse trabalho já vinha de muitos anos, né? Porque para construir um software, realmente ele tem um tempo, não é uma coisa assim que a gente consegue fazer do dia para a noite. Ainda mais quando a gente tem um software voltado para a área tributária, que também tem que ser baseado em fundamento jurídico, né? E tem que estar todo respaldado em atualizações e legislação. Foi em conjunto com meu sócio, né? No escritório de advocacia a gente uniu forças de um procedimento que ele fazia de forma manual, e eu trouxe essa velocidade em questão de escalabilidade para ele. Olha só que bacana, né? Então a gente percebe que a empresa, né, essa Tributo Justo aí, né, ela tem toda uma história aí por trás. Então percebam que quem contratar o serviço de uma assessoria de recuperação de crédito, no caso do Tributo Justo, a gente vai ver que tem todo um background aí por trás aí, advogados, né, a parte tecnológica, contadores, né, Arnaldo? Sim. Que bacana. O que mais Arnaldo? Toda uma equipe para suprir essa demanda, né, com agilidade, que é o nosso lema, né, a questão a gente já tem a questão administrativa que nos facilita esse procedimento de forma mais rápida, mas também a tecnologia que consegue dar um retorno sem tanta espera para o empresário, que às vezes tem essa dúvida, né, será que eu tenho crédito, não tenho crédito para recuperar? E se ele vai ter essa resposta rápido. Já houve casos que a gente percebeu que algum empresário, até pelo tempo de empresa, né, não tinha ainda o crédito, mas, né, com certeza com o tempo ia perceber um crédito ou outro. Perfeito. Outra coisa que me saltou aqui uma pergunta, Arnaldo, baseado assim na expertise de vocês, fazendo esse estudo, pode acontecer de vocês preverem que em determinado tempo aquela empresa poderá ter um crédito a ser recuperado? Com 2 anos, pelo menos a gente pode fazer esse levantamento já. A documentação necessária, a gente vai apresentar aí alguns valores, com certeza. Olha só. Arnaldo, infelizmente chegamos ao final de mais um programa. Obrigado a você que nos assiste. Arnaldo, suas considerações finais aí para a gente encerrar esse programa de hoje. Em nome da Tributo Justo, eu agradeço pelo convite, né? E o que precisar é só contactar a gente. Ok, muito obrigado. Obrigado a você por ter ficado até aqui o final assistindo o Seu Direito em Pauta, e não esqueça, aqui cidadão bem informado, seus direitos preservados. Até o próximo programa, se Deus quiser. Um abraço.